Metas e objetivos para 2026. Se ainda não fizeram as vossas, façam. Se acham que isso não vos vai acrescentar nada, o vídeo de hoje talvez vos faça mudar de ideias. Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Sei que a maior parte das pessoas dizem, eu não sei porque é que eu faço objetivos, porque eu chego ao final de janeiro ou fevereiro, eu já não estou a seguir aquilo, porque a vida vai mudando e as coisas vão mudando e depois eu tenho que alterar tudo e fica tudo numa grande confusão e eu acabo sempre por não fazer listas de objetivos. Esta coisa de viver com espontaneidade é muito bonita, minha gente, mas quer a gente queira, quer não, nós acabamos sempre por ter objetivos intrínsecos em nós. Vontades que nós, de coisas que nós gostaríamos de atingir, de coisas que nós gostaríamos de fazer. Por isso, não é errado vocês fazerem uma lista de objetivos e irem mudando conforme a vossa vida muda. Porque se calhar começar uma relação, porque se calhar acabar uma relação, porque se calhar mudar um trabalho, porque N situações podem mudar ao longo do vosso ano e é perfeitamente normal e ainda bem que isso acontece. Porém, ter uma linha condutora não faz mal a ninguém e essa linha não tem que ser rígida, ou seja, nós podemos adaptá-la e mudá-la e reconstruí-la às vezes que forem necessárias ao longo do nosso ano. Por isso é que neste vídeo vou-te ensinar a fazer listas e metas de objetivos para que este ano tu tentes e consigas levar tudo a bom porto. Para começar, tu tens que te sentar com calma, não é uma coisa de correria, não é uma coisa que vais fazer em 5 minutos, vais sentar com calma e vais analisar o teu ano de 2025. O que é que correu bem? O que é que correu mal? Quais foram os objetivos que tu atingiste? Os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, o que é que tu poderias ter feito melhor? Vais analisar com calma, vais ver bem como é que era a tua rotina, aquilo que conseguiste fazer e o que é que não conseguiste fazer. Para quando fores definir os teus objetivos para 2026, tu teres plena consciência das tuas capacidades atuais. Depois tens que definir uma visão geral. Onde é que tu estás no teu atual momento? Onde é que tu queres estar em dezembro do próximo ano? Vê esta perspectiva toda, não é? Tu tens 12 meses para atingires, ou melhor, para seres aquela pessoa que tu te imaginas ser em dezembro de 2026. Uma pessoa se calhar com uma carreira melhor, uma pessoa se calhar com uma relação mais estável, uma pessoa se calhar mais culta, uma pessoa que se calhar trabalhou melhor em inteligência emocional e evitou mais conflitos. Isto depende depois do que é que tu queres para ti, obviamente, mas imagina-te em dezembro e onde é que tu queres estar, o tipo de pessoa que tu queres ser em dezembro de 2026. Vais escrevendo isso num papel. Isto ainda não é a tua lista definitiva, mas vais escrevendo num papel que é para teres uma ideia das pequenas coisas que queres mudar em 12 meses. Depois de definir essa pessoa, tu vais estabelecer objetivos macro, objetivos grandes, por exemplo, objetivo profissional, quero ser promovido, ou quero ficar responsável por um determinado setor, ou quero ter um aumento. Depois vais pegar nos teus objetivos pessoais, quero emagrecer, quero deixar de fumar, quero ler mais livros, quero fazer um curso, quero fazer uma formação, quero... Tudo muito geral, o que é que tu queres de ti? Depois também tens a nível de saúde, por exemplo, estar em melhor forma física, conseguir, sei lá, subir as escadas sem arfar, fazes o que tu quiser. Objetivos macros, de tu definir os teus objetivos macros, tu vais pegar neles e vais criar os objetivos SMART para cada um deles. Os objetivos SMART devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Já te vou dar um exemplo prático. Os objetivos específicos referem-se ao que exatamente. O que é que eu quero fazer para, por exemplo, a nível pessoal, eu deixar, por exemplo, de fumar. Vou começar a reduzir. Ok, mas vou começar a reduzir como? O máximo tem 20 cigarros, se calhar vou começar a fumar 15 na primeira semana. Depois, na segunda semana, vou passar para 10. Depois, na semana a seguir, vou passar para 5. E depois, a seguir, vou passar para 2. E depois vou tentar deixar definitivamente. Por exemplo, isto além de ser um objetivo específico, também tem aqui a linha temporal de prazos para atingir esta meta. Isto é apenas um exemplo. Depois tem que ser mensuráveis, peço desculpa, que é como vais saber que atingiste.
Como é que tu vais validar esta questão do deixei de fumar? Tive um dia sem fumar e já atingi o meu objetivo? Tive 2 dias sem fumar e já atingi o meu objetivo? Tive um mês sem fumar e já atingi o meu objetivo? Claro que o fumar, o ideal é que seja para sempre, não é? Logo tu não consegues por uma data final, por isso o ideal é aquela questão de celebrarmos as pequenas conquistas todos os dias. Mais um dia sem fumar, mais um dia sem fumar. Mas o ideal é que se calhar coloques, por exemplo, 3 meses ou 5 meses sem fumar. E tu consideras aquele objetivo feito quando atinges, e tu deves colocar os prazos que tu achares que será o ideal para ti, para não voltares a ter uma recaída. No caso que eu estou a dizer do deixar de fumar. Depois devem ser atingíveis. Esta meta é realista. Eu posso dar um exemplo. Eu quero ler 100 livros. Isto é realista para mim? Isto é realista para a minha realidade? Eu tenho tempo para ler 100 livros? Como é que eu vou fazer isto se a minha vida não me permite ler 100 livros? Mas vale tu realmente parares e analisares e dizer, bem, sim, eu não consigo, mas se calhar 50 consigo, ou 30. E adaptares. É preferível tu superares o teu tópico da lista e depois voltares a fazer um novo, se calhar em agosto ou setembro, não é? Vamos supor que tu até fazias ler 30 livros e em agosto terminavas. Se calhar em agosto chegas lá e dizes, mais 10 ou 15 ou 20, até ao final do ano. Tens um objetivo cumprido, tens um outro novo objetivo para te focares e atingires. Agora, claro que se tu puseres 100 livros, passa janeiro, passa fevereiro, passa março e tu ainda só lês 2, 3 livros, é claro que já não vais conseguir, ou muito dificilmente vais conseguir. Isso vai-te desmotivar. Por isso, tenta sempre que os teus objetivos sejam realistas e alcançáveis. Caso contrário, vais ficar com aquela frustração, não é? E não há necessidade de te sentires mal contigo próprio, porque simplesmente foste ambicioso demais. A ambição é boa, certo? Mas tem que ter peso e medida. Depois o R do SMART, que é, esses objetivos são relevantes, ou pelo menos são relevantes para ti. Tu não vais fazer objetivos para outras pessoas, para agradar aos outros. Mas é relevante para ti? O ler 10 livros é relevante para ti? Se sim, ótimo, deixa ficar o objetivo. Deixar de fumar é relevante para ti, porque queres ter mais saúde, queres conseguir correr sem arfar, ou emagrecer é relevante para ti porque queres te sentir bonita, ou queres ter mais saúde, então sim, coloca na lista. Se não for relevante, é apenas uma coisa passageira ou um desejo momentâneo, pode lá constar sim, mas não deverá ser o teu foco. O teu foco tem que ser as coisas que são realmente importantes para ti. E depois o T tem que ser temporais. Qual é que é o prazo disto, não é? Quando é que eu vou considerar isto válido? O deixar de fumar daqui por 5 meses, 3 meses, 2 semanas? Depende para ti. Né? Os 10 livros é quando acabares de ler, mas tens um prazo de um ano, né? Já quando fazemos objetivos para um ano, temos sempre o prazo limite de um ano, por isso até 31 de dezembro de 2026 está dentro do prazo, digamos assim, mas tenta sempre colocar um prazo. Até porque quando são objetivos muito, muito grandes, o ideal é realmente que tu dividas ao longo dos meses. Por exemplo, o caso dos livros, né? Se eu quiser ler 20 livros ao longo do ano, eu tenho que dividir isto pelos meses. Ver, por exemplo, se calhar no mês das férias eu consigo ler mais, mas pronto, divides mais ou menos isto por ano para ir fazendo o teu vistozinho todos os meses nesse objetivo. Porque é um objetivo muito grande, é um objetivo muito denso, é para a longo prazo, não é? Longo prazo não é isto, é curto prazo, um ano, não é assim tanto quanto isso e passa a correr, mas o que eu quero dizer é que tipo, tens uma janela de tempo muito grande para executar e que isso pode também realmente fazer-te dispersar daquilo que realmente tu queres fazer com esse teu objetivo. Depois, o que alguns especialistas aconselham, acho que isto deve ser adaptado, não é? Não devemos seguir isto à risca, porque isto cada vida é uma vida e cada um tem a sua maneira de viver e tem os seus problemas, tem os seus stresses, tem as suas rotinas. Isto não pode ser tão taxativo, mas a verdade é que nós devemos dividir o ano em etapas. O que é que se recomenda? Que, por exemplo, no primeiro trimestre se faça o planeamento e os primeiros passos. Eu acho que nós devemos fazer o planeamento nos primeiros dias e começar a dar os primeiros passos logo tipo no dia 2, dia 3, para que realmente não deixarmos acumular muita coisa quando os objetivos
são mais densos e têm que ser divididos, ou seja, nós perdemos logo o nosso primeiro trimestre a fazer planeamento e a dar os primeiros passos, nós obviamente não vamos começar a acumular muita coisa para os trimestres seguintes. Mas também há quem defenda que o segundo trimestre deve ser para ajustar e ganhar ritmo. Aqui sim, eu acho que é uma boa altura para nós começarmos a fazer os ajustes. Já passaram 3 meses, nós já vimos o que é que funciona, o que é que não funciona na nossa rotina, fazemos os devidos ajustes e depois de estar tudo ajustado à nossa rotina, nós vamos ganhando ritmo na execução dos nossos objetivos e das nossas metas. O terceiro trimestre é avaliar o progresso. Eu acho que sim, nós devemos parar e olhar e ver o que é que nós já conseguimos fazer desta lista. Mesmo que não tenhamos feito, e o terceiro trimestre, peço desculpa, não é assim tanto quanto isso, né? Se calhar aqueles objetivos macro, se calhar nós ainda não atingimos uma grande parte deles, mas se calhar aqueles micro objetivos que nós fomos dividindo para conquistar já estão alguns feitos e isso realmente, além de motivador, ajuda-nos a conhecer-nos melhor, onde é que nós somos melhores, onde é que nós nos focamos mais, porquê que nos focamos mais naquele objetivo e conseguimos concluir aquele objetivo tão rapidamente. É o meu estilo de vida, foi a minha ambição para o atingir. Toda esta análise é muito importante para que depois também possas canalizar estes esforços e estas mentalidades para os teus outros objetivos que estão a ser mais difíceis de serem alcançados. E o quarto trimestre é consolidar e celebrar. Nada como chegares ao final do ano e olhares para a tua checklist e vês tudo praticamente feito. É uma sensação de poder fantástica, porque tu sentes-te realizado, sentes-te orgulhosa de ti mesma, tu sentes tipo, eu desafiei-me e consegui, apesar das adversidades, apesar de haver dias que eu não queria saber disto para nada, eu fui lá e consegui. E isto vai ser muito bom, porque quando tiveres esta análise de ti própria, costuma ser o primeiro ano, depois os outros já é repetir o mesmo, mas tu quando consegues ter esta análise de ti própria, não é? Quando fizeres este trabalho todo bem feito, tu vais chegar a dezembro, vais ser aquela pessoa, ou estar muito perto daquela pessoa que tu idealizaste naquele primeiro tópico que eu te falei, e vai ser muito fácil quando tiveres que fazer uma análise novamente do teu ano, dos teus objetivos, do que é que tu fizeste, onde é que tu chegaste, para preparar os teus objetivos para 2027. Por isso, sim, vai fazendo esta análise, vai ser muito fácil e vai ser muito prazeroso quando chegar o momento da verdade. Depois, como estavas no início do vídeo, a tua vida vai mudar ao longo do ano, esperemos bem que sim, não é? Porque não pode ser sempre assim, às vezes vai ser melhor, infelizmente às vezes poderá ser para pior, mas tu tens que aprender a lidar com isso e tens que aprender a ajustar os teus objetivos de acordo com a tua nova realidade. Sempre que a tua realidade muda, tens que arranjar a maneira de contornar a situação, tens que arranjar a maneira de te adaptares. Isto além de ser muito bom porque ensina-te um bocadinho, a tornar-te um bocadinho flexível, a tornar-te adaptável, não é, às situações, porque infelizmente nós sabemos que a vida nunca é igual. É também uma maneira muito positiva de tu te conheceres a ti próprio e conheceres os teus limites. Depois, claro, celebra. Atingiste aquela grande meta, tiraste aquele curso que tu querias, já leste 10 livros de uma lista de 30 que tinhas para ler este ano. Sempre que conseguires alguma coisa, conquista. Estás a deixar de fumar, estás sem fumar há um dia, celebra. Estás sem fumar há 2, celebra. Porque neste caso, cada dia 100 é uma conquista, é uma vitória. Tanta coisa que, por exemplo, emagrecer, perdeste 1 quilo, perdeste 2, celebra. Perdeste gramas, pá, celebra. Tipo, é tudo fruto do teu esforço. E todo o nosso esforço deve ser recompensado por nós mesmos. Entretanto, isto era o que eu te queria dizer sobre definir objetivos. Eu também já defini os meus para este ano, até porque agora vamos passar um bocadinho aqui à conversa mais soft, não é? Eu tive um ano de 2025 muito, muito complicado. Já vinha de arrasto de situações de 2024, mas para mim 2025 foi um ano mesmo muito, muito pesado. Foi um ano muito, muito complicado para mim. Tive que lidar com um lado meu que eu também não conhecia. Vocês sabem, eu comecei a fazer consultas com a psicóloga e tudo, porque descobri que realmente, por exemplo, a ansiedade estava-me a matar. Eu já vos falei sobre isto. Inícios de burnout, N situações, e para mim 2025 foi um ano em que eu tive mesmo que parar mesmo, deixei de trabalhar, continuava só apenas aqui a fazer as coisas no blog, as mentorias e afins, mas eu tive mesmo que parar, tive mesmo que reaprender a dormir, tive que reaprender a viver, porque eu drenei-me de tal forma
que eu já não me conhecia a mim mesma e tinha os meus objetivos, só que os meus objetivos acabam sempre por ser realizados e depois eles eram basicamente consumidos. E por isso, quando eu vos digo para terem calma, fazerem as coisas com bom senso, mesmo ao longo dos vídeos, né? Estabelecerem metas e objetivos e celebrarem, porque eu nem tinha tempo de celebrar, seja o que for. Por isso, espero que 2026 seja um ano melhor que foi 2025. Espero que a definição de objetivos vos ajude a encontrarem-vos novamente. A minha ajudou-me bastante. No início do ano eu estabeleci uma meta, estabeleci umas quantas metas que queria atingir, desconhecendo ainda uma grande parte das minhas limitações que eu ia ter nesse ano. Mas foi uma maneira de eu me voltar a reencontrar. Neste caso não foi me descobrir, porque eu já sabia como é que eu sou, como é que eu funciono, como é que eu trabalho, mas foi uma maneira de eu me redescobrir, porque como eu disse, quando eu percebi eu estava completamente drenada, eu estava completamente em modo piloto automático, e foi muito complicado mesmo. Por isso, conheçam-se, definam os vossos objetivos, mas acima de tudo sejam felizes e não vivam só para realizar essas coisas. Usem essas coisas como linha condutora para uma vida melhor, para um sentimento de plenitude e de conquista em vocês próprios. Está bem? Por hoje eu vou ficar por aqui. É o primeiro vídeo do ano. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, sei lá, façam qualquer coisa, mas deixem pelo menos que seja um fichezinho ou um coraçãozinho nos comentários, porque já ajuda muito. E entretanto no blog hoje também vai ser um editorial com as mudanças não é estruturais, mas é um editorial, o que tipo de conteúdos é que vão sair, onde é que vão poder encontrar determinados tipos de conteúdos, porque realmente decidi dividir isto um bocadinho, dividir mal pelas aldeias. Por isso também, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o que é que vai acontecer no blog, nas redes sociais e afins, passem por lá para saberem como é que estão as coisas por lá. Ou melhor, como é que vão estar as coisas daqui para a frente. Por isso agora fiquem bem. Tchau!